Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Nesse canal nós falamos de Bíblia, teologia, vida cristã. Seja muito bem-vindo. Pega sua caneta, sua Bíblia, seu papel para você anotar bastante o que vamos conversar hoje. Continuando nossa série Estude Comigo em Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo 8. Se você não viu os outros capítulos, tem aí tudo no canal. É só você dar uma olhadinha, todos os outros já estão aí, bem como o panorama do livro de Atos. Então dá para você passar bastante tempo aí estudando, se dedicando em aprender a palavra de Deus e guardá-la no seu coração. Hoje estaremos no capítulo 8, mas antes de começar, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te exaltar. Muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, que é tão preciosa, Deus. A tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é a verdade para nossas vidas. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, te adoramos, porque só o Senhor é Deus. Nós queremos realmente, Deus, te adorar na beleza da tua santidade e declarar, Senhor, que o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é maravilhoso. Ah, Deus, nessa hora nos dá um coração sensato, apropriado, nos dá uma mente, Deus, que vai saber discernir a tua palavra, que vai guardar a tua palavra. Senhor, nós te pedimos, fala conosco, Deus, que não seja só um vídeo, que não seja, Senhor, só uma gravação ou só algo assistido, Deus, mas que realmente a tua presença, Senhor, nos constranja, Senhor, a tua presença nos encontre nessa hora, Deus, para quem quer que esteja assistindo, Senhor. Senhor, nos encontra nesse momento, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá então. Capítulo 8 agora, vamos ver a semente do Evangelho alcançando os mais diversos lugares do mundo. Lembra de Atos 1:8? Atos 1:8 é um paralelo, é um eco que nós vemos aqui em Atos 8:1, quando Deus vai falar. Recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até agora nós vemos claramente o evangelho sendo espalhado ali em Jerusalém, só que agora vai começar a ser espalhado na Judéia e em Samaria. Prova disso, Hélida. Versículo 1. E Saulo, nosso queridíssimo Saulo, consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, vê essa questão do evangelho agora, ele vai espalhar. Talvez a igreja estava indo muito bem, estava crescendo muito bem, só que as pessoas tivessem talvez esquecido do aspecto mundial das missões, não sei, Deus o sabe. Agora envia nessa perseguição e uma coisa que nós precisamos deixar bem claro aqui, tá? Essa perseguição sofrida aqui não é uma perseguição do governo. Essa perseguição do governo vai ser só em 64, tá? Com o incêndio de Roma. Por enquanto, essa perseguição sofrida pelos cristãos é uma perseguição dos judeus. Então, o povo judeu perseguiu os cristãos, porque eles não aceitavam Cristo como Messias e não aceitavam que se pregasse esse evangelho. Para eles, isso era heresia, ok? Beleza. Então, agora nós temos isso aí. E olha que interessante, né? Versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, você vê esse ódio, né? Essa raiva nos olhos de Paulo, mas você vê também o zelo, né? Porque ele era um fariseu, ele era um judeu de respeito. Então, se ele era um judeu de respeito, tudo que ameaçava a integridade do judaísmo, eu vou combater. Então, você vê mais do que raiva e ódio, mas você vê um zelo que ele tinha por prezar pela religião dele, pelo Deus que ele achava que ele servia. Que já já a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo aí. Então temos essa figura de Saulo, né, sendo um dos principais protagonistas na perseguição dos cristãos, e ele consentia na morte de Estevão, foi o primeiro mártir, e tem uma frase muito boa, se eu não me engano, é de Tertuliano, que vai falar que o sangue dos mártires é a semente do evangelho, é a semente da igreja. Então, porque onde vai ter um mártir ali, né, vai ter uma dispersão, e essa dispersão são pessoas levando o evangelho para todos os lugares. Porque onde quer que haja um cristão, ele não vai, se ele é um cristão genuinamente falando, ele não vai guardar as boas novas, que é o evangelho de Jesus Cristo, só para ele. Então, essa dispersão aqui por toda a Judéia, ou seja, por toda a região em volta de Jerusalém, e para a região do lado, que é a região de Samaria, mostra realmente o evangelho chegando lá. E aí nós temos que Filipe vai para Samaria. Então, Filipe, quem é esse Filipe? Acabamos de ler que os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, o restante foi disperso. Então, provavelmente, esse Filipe aqui era um dos diáconos, dos 7 escolhidos. Ele vai chegar em Samaria e vai começar a pregar o evangelho. Quem são os samaritanos? Nós precisamos falar sobre ele. Os samaritanos eram um povo que era meio a meio. Eles eram meio judeus, eles eram mestiços, né? Porque eles eram um pouco judeu e um pouco não.
Na época que teve a divisão, né, Reino do Norte, Reino do Sul, e teve o cativeiro, eles voltaram. Nessa questão toda que eles tiveram, né, de cativeiro, de Reino do Norte, Reino do Sul, tudo aí, quando o pessoal vai voltar para lá, esses judeus, eles se misturam com o povo. Então, eles não mantêm a raça pura. Então, eles são chamados de samaritanos. Então, eles não eram bem vistos pelos judeus, porque eles se contaminaram. E também não eram bem vistos pelos não-judeus, porque eles também se contaminaram. Então, eles não eram bem vistos dos dois lados. Eles eram um povo totalmente diferente. Por isso que você vai ver toda essa questão de judeus e samaritanos nos quatro ângulos do evangelho, tá? Então, nesse cenário onde agora os mestiços vão começar a ouvir o evangelho e Felipe vai para lá pregar. Havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia-se alguém muito importante, todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior. Então, só aí já podemos saber que o pessoal de Samaria, eles gostavam desses misticismos, gostavam dessas coisas mágicas, porque tinha um mágico lá e o povo dava atenção. E geralmente esses mágicos eram pagos, então, ou seja, eles eram pagos tanto para descobrir os segredos deles, quanto para praticar magia. Então, ele era alguém que era bancado pela cidade e aplaudido pela cidade. Continuando dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder, falando de Simão, tá? 11. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, presta atenção, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento de seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. E Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Esse Simão vai ser alguém que praticava artes, era muito famoso, era muito querido pela cidade, e Filipe chega lá pregando com sinais e maravilhas. E esse Simão abraça a fé, você vê que o versículo fala sobre isso, né? O 13. O próprio Simão abraçou a fé. E aí tem muita disputa entre os comentaristas bíblicos, entre os teólogos, se realmente o coração de Simão ele creu com todo o coração ou não. Mas não vou entrar nesse ponto. O ponto é, quando o povo de Samaria começa a aceitar Jesus, começa a realmente crer em Jesus, os apóstolos ficam sabendo e vão para lá para poder orar pelo Espírito Santo sobre eles. E aí, né, o Espírito Santo desce sobre eles e aí a prova inegável, né, e novamente, olha que incrível, né, Deus sendo didático com eles. Então, diante disso, né, Deus queria mostrar para os apóstolos que a salvação chegaria aos gentios, como ele já tinha dito em todos, muitos profetas da Bíblia, muitos profetas do Antigo Testamento. Só que precisava mudar a cultura, a mente deles dessa questão de só judeus, só judeus. Então Deus manda eles através de uma perseguição para Samaria. E os samaritanos, eles são mestiços, eles são meio judeus, meio outros povos. Então eles não são totalmente inteiros. Então ao invés de Deus pegar, prega direto para um gentio, não, prega agora para um mestiço e depois para um gentio. Então Deus está transicionando a mentalidade deles. Eu acho isso maravilhoso. Então, né, Felipe está ali e os apóstolos vêm, e diante dessa grande operação de milagres, maravilhas, que foi também com a descida do Espírito Santo, deve ter sido algo absolutamente incrível, Simão vê tudo isso e ele oferece dinheiro para os apóstolos para poder, né, ter esse poder do Espírito Santo. E aí Pedro repreende ele veementemente. Eu amo essa postura, essa ousadia de Pedro. E fica muita reflexão para nós, sabe? Porque não tem espaço no reino de Deus para pessoas que querem ganhar dinheiro através do evangelho.
2 Coríntios, eu tento não usar outros versículos, mas é difícil, tá? Você me perdoa. 2 Coríntios, Paulo vai falar: não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Essa palavra mercadejando é muito similar à vendedora ambulante, que vende qualquer tipo de coisa, a qualquer custo, só para ganhar um dinheiro ali. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, elas pegam a palavra de Deus e elas mercadejam. Elas pegam a palavra de Deus e vendem por qualquer valor. Elas querem ganhar dinheiro, usufruir. E aqui percebo com muito temor e muito zelo eu falo isso. Eu não estou falando de pastores, pessoas sérias e comprometidas que vivem de tempo integral da obra de Deus. Mas eu estou falando de pessoas aproveitadoras, oportunistas, que querem somente pegar o seu dinheiro. Elas não estão preocupadas com a sua salvação. Elas não estão preocupadas em formar Cristo em vocês, mas elas estão preocupadas em ganhar dinheiro de vocês. E é justamente sobre isso, esses Simões, né? Alguns chegam a falar que Simão foi o primeiro herege da igreja. Então, que essas pessoas que são como Simão, elas sejam tiradas do nosso meio. E é uma postura que falta para ser tirada do nosso meio. Foi o que Pedro fez. Não tem parte para você, Simão, nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Mas percebe como Pedro oferece, né, o arrependimento. Arrependa-se, Simão, para que seja perdoado o seu pecado. E você vê que, não é muito claro aqui, mas você vê que Simão ele não está muito preocupado em arrependimento. Ele não mostra sinais de arrependimento. Ele não fala, então, nossa, eu estou muito arrependido. Igual Davi, quando se arrepende, vai para a casa de Deus ali, compõe Salmo 51, ou tantos outros. Mas você não vê essa postura, pelo menos não é relatado para nós aqui, essa postura de Simão de arrependimento. Sabe, pequei contra o Senhor, fiz algo contra o Senhor. Mas ele volta de novo para os apóstolos, então ora vocês aí por mim, orem por mim, por favor. E ele não mostra, ou pelo menos não é citado aqui para nós, esse arrependimento. Então, por isso que fica a dúvida se ele realmente creu, se ele realmente aceitou Jesus, ou se foi algo só da boca para fora. Porque assim como as pessoas pagavam Simão para descobrir, para que Simão revelasse o segredo por trás da magia dele, através dos feitiços e maravilhas que ele fazia, assim como as pessoas pagavam ele, quis pagar os apóstolos. Ele pensava que o poder de Deus era a mesma coisa. E não é. E como isso é forte, como a gente vê isso, infelizmente, no dia de hoje. Pessoas mercadejando a palavra de Deus. Pessoas usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para realmente extorquir as ovelhas de Cristo. E ai delas, né? Porque a Bíblia mesmo já fala. Ai daqueles que são falsos pastores, que uns profetas de Deus vai chegar a falar, são como vacas de Bazã, que eles só pensam, eles só falam para eles mesmos, só pregam para eles mesmos, só fazem para eles mesmos. Então eles só pensam neles, não pensam nas ovelhas de Cristo. E que nós possamos, sabe, realmente, se você está me ouvindo, você é um líder, você é um pastor, você é alguém comprometido com o Evangelho. Eu quero te dizer isso, sabe? Que você zele pela palavra de Deus. Você zele com temor, com amor pela palavra de Deus. Que você não mercadeje a palavra de Deus. Nenhum valor do mundo vale isso aqui. Não faça isso, por favor. Sabe? Que Deus te dê olhos, ouvidos e mais do que isso, Deus te dê ousadia para se posicionar como Pedro posicionou, para retirar do seu meio, para a gente retirar do nosso meio. E Deus conta comigo e com você para isso. Sabe, para que a gente não fique mercadejando a palavra de Deus, mas para que a gente tenha a ousadia de Pedro, de chegar junto e não deixar as pessoas ao nosso redor fazerem isso. Se você está numa posição de autoridade, uma posição que pode se posicionar, Deus conta com você para você se posicionar nisso. E usando um português bem claro, pare de dar palco para palhaço. Pare de ficar aplaudindo palhaço. Pare de ficar vendo essas coisas na internet. Hoje em dia tudo vira meme, né? E não estou sendo contra os memes aqui, mas quantas vezes a gente não se pega vendo vídeos de falsos profetas, de falsas profetisas, de falsos pastores? E sim, muitas vezes chega a ser engraçado de tão ridículo que é. Mas que a gente pare de ficar dando palco para esse tipo de pessoa que está envergonhando o evangelho, que está envergonhando ao Senhor. Então, que você realmente tenha essa consciência, sabe? Que as pessoas, muitas pessoas, infelizmente, têm a consciência fraca e elas precisam amadurecer em Cristo. Então, Deus conta comigo e com você que somos maduros e que você que está caminhando para a maturidade, você peça ao Senhor, Senhor, me dá maturidade, me dá consciência, abre os meus olhos, Senhor. Se você caiu na lábia de algum desses falsos profetas, eu te peço perdão. Eu quero te falar, o Senhor não é assim. O Senhor não quer extorquir, pelo contrário, o Senhor veio para te dar vida e te dar vida em abundância. Ele te ama, ele preza pela sua vida e ele fará justiça. Confie no Senhor, entregue ao Senhor. Eu não sei o quanto você foi lesado ou o que aconteceu nas mais diversas áreas da sua vida por esses falsos profetas, mas eu quero te dizer que o Senhor não é assim. O Senhor é Deus,
Ele é justo, ele é fiel, e no tempo certo ele há de executar a justiça. Então, leve essa causa para o Senhor, leve diante dele. Se há alguma medida legal a ser tomada, tome essa medida legal. Mas, acima disso, libere perdão para você viver em paz com você mesmo e confie no Senhor de todo o seu coração, sabe? Se entregue a Ele. Porque muitas vezes, eu nem sei porque eu tô falando isso, mas. Enfim, quem tem que pegar, pega. Eu gosto de brincar assim. É, muitas vezes a gente é tão ferido por esses falsos pastores, falsos profetas, que a gente se fecha. E aí a gente para de ir na igreja, a gente para de acreditar que existem verdadeiros pastores, verdadeiras pessoas comprometidas com o evangelho. Mas eu quero te dizer que existem pessoas assim. Existem pessoas que zelam pela palavra de Deus. Existem pessoas que estão olhando para Cristo e querem levar outras a olharem para Cristo também. Então, que Deus traga pessoas assim para perto de você. Que você possa enxergar os verdadeiros pastores, os verdadeiros profetas do Senhor, que estão comprometidos com Ele, com a palavra dele, haja o que houver. Seja a palavra que for, uma palavra de alegria, uma palavra de tristeza, não interessa que você realmente possa encontrar esses verdadeiros pastores que estão comprometidos com a obra de Deus, sabe? Que você dê uma oportunidade, porque é muito maravilhoso viver em comunidade. E é tudo que o nosso inimigo não quer. O nosso inimigo quer que você viva sozinho, quer que você viva isolado, quer que você viva. Ele não precisa te. Ele não precisa muitas vezes te tirar do meio, ele só precisa confundir a sua mente. Porque uma vez que você não está perto de Cristo, não interessa onde você está, o seu coração já se afastou dele. Então, que você volte para Jesus, sabe? Que você reconheça Ele como seu pastor. E muito mais que reconhecer Ele como seu pastor, você viver como se Ele fosse seu pastor. Porque eu já me deparei com muitos relatos de: não, mas eu amo Jesus, mas eu não estou em uma igreja. Porque eu fui muito ferido. E eu não quero novamente, tá? Ser negligente com a sua dor, ser negligente com tudo que você passou. Tudo que você passou foi muito forte. Só você sabe a dor que foi. Mas eu quero te mostrar aqui e quero te falar que há poder na unidade, há poder na comunhão. Sabe, pessoas ferem, mas Deus usa pessoas para curarem. Deus já usou muitas pessoas para me curarem de traumas, me curarem de coisas que eu achei que eu não fosse passar, que eu não fosse conseguir mover minha vida depois disso. A minha oração para você hoje é que o Senhor te apresente pessoas assim, pessoas comprometidas, pessoas que são responsáveis, e que você se torne uma pessoa assim, sabe? Para quando você estiver curado, você possa curar outros também. É como Jesus fala com aquelas pessoas, ele fala: vai, faça o mesmo. Então, que nós possamos ser esse tipo de pessoa. Amém? Então, fora os Simãos, os mágicos aí, esses mercadejantes da palavra de Deus, e segue a vida. Você vai ver que Filipe agora vai ir para o eunuco. Olha só, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha no deserto. E Filipe se levantou e foi. Então, olha a obediência rápida e radical, né? É o que Deus quer de nós. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro. Então, novamente, provavelmente esse eunuco, ou ele era um gentio, né, porque ele era etíope. Gentio é todo aquele que não é judeu, tá? Ou ele era um prosélito. Prosélito é um gentio que havia aderido, né, completamente ao judaísmo, na sua cultura, em toda a sua forma de ser. Então ele era um dos dois. Mas normalmente ele não era um judeu puro. Então olha como que Deus está transicionando a mentalidade dos apóstolos e de todos eles que estão evangelizando, bem como Filipe. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, e por ele não ser judeu puro, ele não podia entrar na parte interna do templo. Estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, então olha a importância de a gente ser saudável, correndo. Brincadeira. Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Interessante, né? Agora Deus está levando o Filipe até esse eunuco, e era comum as pessoas lerem em voz alta, tá? Então por isso que Filipe sabia o que o eunuco estava lendo. Esse eunuco, ele era um oficial, né, da rainha etíope lá, e ele era castrado.
Então, só por fato dele ser castrado, ele já não podia entrar na parte interna do templo. Mas esse etíope, ele também estava lendo o profeta Isaías. E que profeta maravilhoso para ele ler, porque não somente a passagem que ele lê é totalmente messiânica e é a passagem certinha ali para Filipe já chegar e introduzir Jesus Cristo, como também Isaías fala sobre os eunucos. Olha só comigo, Isaías 56. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Então, olha que forte, né? Então, ali eu nunca estava lendo a passagem ali, o profeta, né, o pergaminho correto, que também edificaria a vida dele. Mas a passagem em questão aqui desse capítulo 8 é sobre Jesus, né, sobre uma ovelha muda levada ao tosqueador, como ele não reclamou, ele não falou de nada. Então Felipe sobe na carruagem e começa a explicar. Então, novamente, nós temos essa questão de como é importante nós entendermos a Escritura. Porque se Deus te manda pregar para alguém que está lendo um livro do profeta Joel, você vai saber? Deus fala assim, explica pra ele aí. Aí você tem que falar assim, explica pra mim primeiro. Porque eu não sei, eu não estudo a Bíblia. Então, que brincadeiras à parte, tá, gente? Tô animada hoje, né? Vocês viram. Mas, brincadeiras à parte, é necessário a gente conhecer as escrituras, sabe? Nunca vai chegar num ponto que você vai conhecer tudo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que a gente precisa conhecer. E eu acho que essa que é a beleza de uma vida com Deus. Há uma diversidade, há uma infinidade de coisas que nós podemos aprender com o nosso Deus. Mas é um convite que você estude, que você aprenda a palavra de Deus, para que quando Deus olhar e falar, eu quero enviar um servo meu ali para poder explicar isso, Deus possa falar, eu posso contar com fulano, eu posso contar com ciclano, porque ele está comprometido com a minha obra. Então, que Deus encontre em nós esses corações. Então, Felipe sobe ali, ele prega para o eunuco, ele explica a passagem para o eunuco, mostrando que era Jesus, e aí o eunuco fala, né, o etíope fala, então, o que me impede de ser batizado? Tem aqui uma água. E ele, Felipe, desce com ele, batiza ele, e acontece um fenômeno que eu acho incrível, muito maneiro, que é, olha comigo aí, 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais. Então, ou seja, Deus teletransportou, posso usar essa palavra? É essa palavra mesmo? Teletransportou o Felipe de um lugar para o outro. Primeiro teletransporte, depois de Elias. Olha que interessante que Deus fez aqui. Então, vamos ver se eu consigo deixar um mapa aqui que mostra, né? Tanto a questão de Jerusalém, você vai ver Jerusalém, a região da Judéia, a região de cima ali, que é a região de Samaria, e você vai ver que pertinho ali tem a questão de Azoto, né? E de onde Filipe estava, que era Gaza, tá? De Gaza para Azoto. Então Filipe foi transportado em espírito e no espírito, né? Ele mudou ali de local e ficou ali. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, vemos esse capítulo 8 eu posso considerar, né? Nós podemos tranquilamente considerar esse capítulo de transição, onde começamos a ver as perseguições e o evangelho saindo de Jerusalém, indo para a Judéia, região toda que abrangia Jerusalém, indo para a região de Samaria, e como Deus estava fazendo ali. E como Deus continuava zelando pela igreja, tanto com a questão de Simão, né, e Pedro pegando firme ali com Simão, como também Filipe pregando ao eunuco e trazendo o evangelho. Então temos essas duas figuras ali, né, que vão se deparar com Jesus, que vão receber o evangelho. Simão, que só estava interessado no poder, só estava interessado em ganhar, né, em lucrar com o evangelho. E temos a figura do etíope, que estava interessado em aprender. Então, que Deus nos dê olhos, sabe, e discernimento para entendermos isso, mas para que nós também não sejamos os juízes de todo mundo. Ah, eu acho que você só quer aprender. Ah, eu acho que você só quer mercadejar. Não é esse tipo de olhar, mas é um olhar de discernimento maduro, de saber o que convém e o que não convém, de quem nos devemos associar e de quem devemos nos afastar. Que o Senhor te dê esse discernimento e que você seja uma pessoa que não esteja buscando o Senhor por interesse. Às vezes o seu interesse não é financeiro, mas o seu interesse é em todas as outras áreas, sabe? Que nós possamos buscar o Senhor por aquilo que Ele é. Claro que Deus acrescenta na nossa vida, claro que Deus faz, né? Deus é um Deus de milagres, um Deus de vitória, mas acima do que Ele pode fazer por você é aquilo que Ele é. É, aliás, aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, quando Ele te libertou do poder das trevas e transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão, o perdão dos pecados. Então, o maior presente do mundo você já ganhou,
que foi a salvação em Jesus Cristo, que você nunca se esqueça disso e que por causa disso nós somos completos com Ele. Então, que você guarde essa expectativa e essa esperança de boas novas, porque isso vai te ajudar nos dias ruins, vai te ajudar nos dias bons. Novamente, é claro que Deus pode fazer abundantemente, infinitamente mais na sua vida, mais do que aquilo que você pede, que você deseja, mas não viva com a expectativa errada, viva com os olhos em Deus. O que Deus pode fazer é muito menor do que aquilo que Ele é. Deus é muito maior. Amém? Fique com Deus. Se esse vídeo te abençoou, você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aí, dá um joinha pra mim aí, se inscreve no canal para que o YouTube te entregue os próximos conteúdos. E é isso. Até o próximo vídeo.